crenças, padrões, pontos de vista, bloqueios, vergonha, inveja, medo. Esses e tantos outros fatores nos impedem de criar uma vida mais abundante, nos impede de usar a nossa criatividade, nos impede de ter mais ideias, nos impede de implementar as nossas ideias, nos impedem de olhar para a vida por outros ângulos. E quantos deles a gente tem, né? Se não todos, em algumas circunstâncias ou em alguma medida, em algum nível, eles nos atrapalham, nos limitam e fazem que a gente não se desenvolva como a gente gostaria, né? Tem um livro que se chama, se eu não me engano, A Guerra da Arte. Eu já devo ter indicado ele aqui em algum outro vídeo meu. E ele fala muito sobre a resistência, né? É um livro que fala, é um escritor que vai contando, né, sobre o processo dele de escrever. E ele fala muito o quanto a gente sofre influência da resistência quando a gente quer fazer realmente alguma coisa de valor, né? E de valor para nós, de valor dentro do nosso conceito, daquilo que a gente entende que é valor. Então ele fala, sempre que você for fazer algo para o seu desenvolvimento, para sua para sua amplitude, para sua melhoria, ou algo que tu realmente queira fazer na tua vida, a resistência vai entrar em campo junto contigo, né? E ele fala sobre isso, assim, o quanto a gente precisa ficar atenta à resistência, atenta àquela voz que diz que não é pra gente fazer, que não tá na hora, que não tá tão bom assim, que é melhor revisitar, não, então não tá pronto ainda, né? Ele dá o nome resistência para essa vozinha que fica nos colocando para baixo, nos impedindo de realizar as coisas que a gente sabe que a gente precisa realizar. Esse autor dá um nome de resistência, né? No livro do Caminho do Artista, a Júlia, que é a autora, nos dá o nome de censor, né? Ela diz que essa voz que fica ali nos autocriticando, nos colocando para baixo, é o nosso censor. E seja qual é o nome, né, que tu dê aí, resistência, sensor, ou que tu dê um outro apelido qualquer para essa tua voz, existe essa voz, né, que fica nos impedindo de a gente ter ideias, da gente criar, da gente colocar um produto no mundo, oferecer um serviço, oferecer um curso, oferecer uma aula, oferecer um atendimento, nos oferecer para realizar um trabalho, dar uma ideia numa reunião, sabe? Todas essas coisas, essa voz, muitas vezes é o que nos impede. Né? A gente até tem para contribuir, tem algo dentro da gente, mas a gente não consegue expor, a gente não consegue botar para fora por conta dessas vozes, né, que nos ganham. E é claro que a voz ela ganha match, né? Eu digo que ela combina com as nossas crenças, ela combina com os nossos medos, ela combina com os nossos defeitos alquímicos, né? A nossa inveja, a nossa avareza, a nossa preguiça, enfim, os 7 pecados capitais, né, que também se chama assim que a gente tem. Então é como se essa voz combinasse com essas coisas e tocasse lá no fundo da nossa alma para que a gente não faça aquilo que a gente precisa fazer, que a gente não faça aquilo que a gente quer fazer. Porque se tem uma coisa que dá medo na gente é algo que a gente sabe que a gente precisa realizar, né? Quando a gente tem algo que a gente queria tanto fazer, e quando chega a oportunidade, a gente fica louco de medo de errar, louco de medo de não fazer bem, louco de medo de alguém nos julgar. E antes até que alguém nos julgue, a gente mesmo já tá lá com o chicote, nos julgando tanto, nos xingando tanto e nos depreciando tanto, né? Então, todas essas coisas nos impedem da gente fazer um solo fértil, né? E impedem que a nossa criatividade desenvolva. Então a gente precisa começar a olhar para essas coisas, sabe,
de frente a frente, cara a cara, a gente começar a dar nome para as coisas, né? Quando a gente começa a dar nome, fica mais fácil da gente lidar, né? Então, quando eu sofro resistência de alguma coisa que eu quero fazer, o que que vem na minha cabeça? Qual é a frase que vem na minha cabeça, né? Quando eu penso assim, nossa, eu sou incrível fazendo isso. Qual é a frase que vem imediatamente depois dessa frase quando eu falo, né? Sempre vem, mas nem é tão incrível assim. Nossa, olha ali, tá se achando. Incrível com o que se não faz nada direito? Sempre quando a gente vai fazendo afirmações positivas a nosso respeito, alguma vozinha vem logo em seguida para nos colocar para baixo. Que voz é essa, né? E aí a gente começa a mapear um pouco das raízes das nossas crenças, dos nossos limitadores, da nossa autocrítica ofensiva, porque às vezes é bem hard, né? A nossa voz nos julgando, nos criticando. E a gente precisa começar a identificar essas crenças, olhar para essas crenças, trabalhar essas crenças, olhar para esses medos, né? Identificar qual é o nível, eu consigo trabalhar ele sozinho, eu preciso de ajuda com esse medo. Esse medo é tão bobo que eu aqui me esforçando, eu consigo avançar ou não, eu preciso me comprometer com alguém, então para eu avançar neste medo aqui, a gente precisa começar a se observar, começar a entender o que domina a gente e o que nos impede de ter uma criatividade mais ampla, de botar os nossos projetos no mundo, de botar os nossos sonhos no mundo, o que nos impede de fazer escolhas melhores para a nossa vida. E nessa nossa autoanálise, nessa nossa autopercepção, a gente vai conseguindo identificar, né, os nossos sensores, os nossos sabotadores, os nossos vilões, né, que nos atrapalham e nos impedem de ter uma vida com mais criatividade, com mais possibilidades, né, e com mais criações nossas mesmo, né. Tem um testezinho na internet, eu posso até colocar aqui o link no final desse vídeo, que se chama Os Nossos Sabotadores, né? É um teste que a gente responde uma sequência de perguntas e no final do teste ele te dá ali uma escala, né? Dos 10 sabotadores que a gente tem, ele te dá uma escala dos sabotadores que são mais específicos teus, né? De cada um que faz o teste. E esse é um ótimo exercício para a gente saber, né? Então, um dos meus grandes sabotadores é o hiperrealizador, né? É aquela voz que diz que eu tenho que estar fazendo alguma coisa útil o tempo todo. E então essa voz muitas vezes não me permite descansar, ter um dia tranquilo, não fazendo nada, né? O que também é bom para nossa criatividade, né? Alguns dizem, chamam de ócio criativo, mas esse não fazer nada também nos ajuda. Essa é uma voz que ela tem nome para mim. Então é mais fácil quando eu observo, né, no meu dia a dia, o impacto que ela tem na minha vida ou não. Então, quando a gente começa a dar nome para essas nossas crenças, para os nossos medos, né, através de um teste desses ou através da nossa própria autoobservação, a gente consegue com mais clareza tratar, com mais clareza dar lugar certo para cada coisa e a gente começa a trabalhar melhor o nosso desenvolvimento e ampliando cada vez mais a nossa criatividade.